As notícias de hoje, 10 de abril de 2018, em G1 Brasil. Mesmo com queda no lira, o BA segue com risco de surto de dengue. Novo levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 10, e apontou que o índice passou de 8,2% para 5%. A Secretaria de Saúde de Uba divulgou nesta terça-feira, 10, o segundo levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, lira, realizado em 2018. O índice caiu de 8,2% para 5%. No entanto, cidade segue com alto risco de epidemia, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, já foram confirmados 237 casos de dengue na cidade. Exames laboratoriais também registram um paciente com chikungunya no dia 27 de janeiro deste ano. O G1 divulgou que a prefeitura decretou situação de alerta e emergência no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A decisão foi tomada após a divulgação do primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, lira, de 2018, que apontou para um índice de 8,2%, de acordo com a coordenação da Seção de Controle de Zoonoses. Embora haja uma queda de 40%, o índice ainda é considerado de alto risco de infestação. Os gráficos de criadouros apontam novamente os reservatórios de água como sendo o local de maior índice de focos, o que reforça a importância da contribuição da população para conseguir reduzir ainda mais este índice. A prefeitura iniciou no dia 7 de fevereiro a passagem do carro Fumacê nas regiões com maior índice de casos notificados das doenças nos bairros Ponte Preta, Meu Sonho, Olaria, Aeroporto, Paulino Fernandes, Agroceres, Mangueira Rural, Palmeiras, Vila Casal, Pires da Luz e Coab. A Secretaria de Saúde também divulgou alertas à população para a prevenção dos focos. Veja abaixo. Mantenha limpas e vedadas adequadamente as caixas de água e os demais reservatórios de água. A água sanitária também pode ser utilizada para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti, na proporção de 2 ml de água sanitária por litro de água. Mas é importante lembrar que ela não pode ser utilizada em água para consumo humano e de animais. Assim, tambores de armazenamento, 100 litros, de água não utilizada para consumo deve adicionar um copo americano, 200 ml, de água sanitária. O tratamento deve ser repetido semanalmente, de preferência em dia fixo, de modo a garantir que a solução continue efetiva. Lave e escove as partes internas dos vasos sanitários em desuso e vede corretamente os ralos, fazendo uso de água sanitária e sabão em pó semanalmente nesses locais. Mantenha a casa limpa e sem água parada para evitar os possíveis criadouros. Nada de manter pratinhos de plantas com água, garrafas PET ou qualquer objeto que facilite o acúmulo de água. Verifique as bandejas na parte de trás dos refrigeradores. Mantenha as calhas livres de entupimentos para evitar represamento de água nas mesmas. Mantenha limpos e escovados os bebedouros de animais domésticos. A água deve ser trocada diariamente. Mantenha piscinas devidamente tratadas. Dê um cuidado especial ao armazenamento e destinação do lixo. Jamais descarte qualquer outro material que possa acumular água no quintal de casa, no quintal de vizinhos, na rua ou em lotes vagos. Marinha integra buscas por jovem que caiu de moto aquática na represa de Furnas, em Capitólio. Buscas começaram na segunda-feira, 9. Ele é natural de Piumhi, Lago de Furnas, em Capitólio. Reprodução TV Integração. Uma equipe da Marinha integra as buscas por um jovem de 27 anos que desapareceu na represa de Furnas após cair uma moto aquática. O acidente aconteceu no domingo, 8, no trecho de Capitólio, e a procura começou na segunda-feira, 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem é natural de Piumhi e dirigia a embarcação. Segundo o amigo, que chamou o serviço de socorro e estava na moto, o rapaz perdeu o controle da direção quando passou por uma ondulação de água produzida por outro veículo. A testemunha disse que o jovem não sabia nadar. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 20 horas de domingo. As buscas tiveram início às 6 horas de segunda-feira e continuavam no final da tarde desta terça-feira, 10. Ainda segundo os bombeiros,
A represa tem 30 metros de profundidade. Em nota, a Marinha Brasileira informou que uma equipe foi enviada ao local para auxiliar nas buscas e coletar informações e um inquérito será instaurado para apurar as possíveis causas e responsabilidades. Denúncias de corrupção policial já levaram o GAECO a apreender cerca de 90 policiais em 2 anos em MG. Unidade de Uberlândia deflagrou diversas operações de combate ao crime organizado contra servidores da Polícia Civil. Promotor de Justiça e coordenador do GAECO falou com o G1 sobre as investigações. Promotores de justiça do GAECO em Uberlândia deflagraram diversas operações para combater o crime organizado no interior do estado. Carolina Leixo. G1. As investigações da Unidade Regional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em Uberlândia, vinculado ao Ministério Público Estadual, MPE, resultaram até o momento na prisão de quase 90 policiais civis na região do Triângulo e Alto Paranaíba nos últimos 2 anos. Em entrevista ao G1, o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Daniel Marota Martinez, fez um balanço das atividades que, além de ações isoladas, ocasionaram em operações para coibir crimes cometidos por servidores da instituição. Só em Uberlândia, foram denunciados 62 policiais civis, o que representa quase 25% do efetivo policial do 9 Graus Departamento de Polícia Civil. Cerca de 100 policiais civis de diversas cidades do Triângulo e Alto Paranaíba foram detidos nos últimos 2 anos. EPTV Reprodução. Segundo Martinez, os trabalhos do órgão visam coibir o crime organizado praticado pelos agentes públicos e que na maioria das vezes está relacionado à cobrança de propina, roubo de cargas e tráfico de drogas. Para mim, o câncer da criminalidade é a corrupção policial. Os próprios colaboradores policiais chegam a dizer em tom de deboche que não existe um que não faça rolo, mas claro que é uma forma exagerada de falar. Temos uma leva nova de policiais que querem fazer um trabalho diferente, mas entram numa instituição onde a corrupção está totalmente enraizada, comentou. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, disse que sobre as operações a Corregedoria Geral da Polícia Civil participou e continua apoiando as investigações em curso. Além disso, a instituição lamentou os fatos e ressaltou que não compactua com desvios de conduta funcional, adotando as medidas administrativas necessárias para a apuração dos fatos em aberto, respeitando sempre os princípios constitucionais vigentes. Delações. As operações começaram após a Justiça atender a pedidos da promotoria e ter homologado acordos de colaboração premiada com policiais e também ladrões de carga e traficantes para atingir a grande parte dos alvos. Nesse segundo caso, o promotor Daniel Martinez justificou que no entendimento do MP eles ofereciam o menor risco do que os policiais investigados. Promotor Daniel Martinez falou ao G1 sobre os bastidores das ações. Carolina Leixo. G1. Ainda segundo Martinez, houve caso em que um traficante conseguiu levantar R$ 120 mil em dinheiro em apenas 2 horas praticando crimes para poder repassar aos policiais em 2014. O mesmo autor foi abordado 1 ano depois por outros 2 policiais de Uberlândia e teve que pagar mais de R$ 150 mil para evitar a prisão. O suspeito só foi preso em 2016 pela Polícia Federal, PF, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Isso vai se tornando um círculo vicioso. Quando eles prendiam, além de cobrar dinheiro, eles recolocavam a droga no mercado porque tinham ligação com pessoas que recompravam a droga. Então, entre prender um traficante e um servidor público que tem arma, distintivo e está permitindo isso acontecer, eu acho mais conveniente e melhor para a sociedade prender o policial, disse o promotor. O jurista reforçou que todos os colaboradores nas investigações não foram isentados das penas, mas respondem aos crimes em regime aberto. Em relação aos policiais, todos se exoneraram espontaneamente da polícia e confessaram a participação em inúmeros crimes. Em caso de quebra de acordo, eles voltam ao regime fechado para cumprir a pena máxima de prisão. Primeiras prisões. A primeira prisão ocorreu no mês de junho de 2016 em desfavor de um investigador de Uberlândia por envolvimento com uma quadrilha de roubos de carga. Até então, o policial tinha 2 processos referentes ao roubo de uma carga de carnes e depois confessou a participação em diversos outros crimes. No curso das investigações, outros 2 policiais lotados na cidade também foram presos.
Os promotores pediram a prisão de mais 2 investigadores no mês seguinte. A denúncia era de que eles teriam extorquido traficantes. Os 5 se tornaram colaboradores nos demais inquéritos do GAECO e foram soltos. Atualmente, cumprem as penas em regime aberto e alguns ainda respondem a diversos processos da Operação Fênix. Durante cumprimento de mandados na casa de policiais, foram apreendidos objetos e alto valor G1. As operações Serendip. Ainda em 2016, foi deflagrada a primeira operação que culminou na prisão de 8 policiais lotados em Uberlândia, incluindo um delegado, além de denúncias contra 10 policiais de Uberaba e Belo Horizonte. Alguns dos denunciados foram absolvidos das acusações e outros julgamentos ainda seguem pendentes. De acordo com o promotor de justiça, policial preso na Operação Serendip havia recebido veículo de luxo como propina. Apontou ao MP Emerson Jardim G1. A Operação Serendip foi originada de outras 2 operações, Catira e Fideliza, da Polícia Federal e resultou no oferecimento de 13 denúncias envolvendo policiais. Existiram outras denúncias da Serendip depois. Uma delas foi em virtude de um advogado ter ido dentro do presídio em patrocínio e ameaçar um colaborador. Depois houve outro processo para pagamento de propina que supostamente foi paga para ser liberado um caminhão apreendido em Monte Alegre de Minas, lembrou Martinez. Após o episódio da visita do advogado, o preso enviou uma mensagem de texto ao promotor para relatar o ocorrido e um vídeo compartilhado nas redes sociais associava a imagem de Daniel à suposta proteção de criminosos com o intuito de prejudicar policiais. Fizeram esse vídeo para me vincular ao PCC, organização criminosa, mas não é segredo para ninguém que tem telefone de quantidade dentro de qualquer estabelecimento prisional e o número do meu celular não é difícil de ter acesso, contou. As operações 100 anos de perdão. Na 100 anos de perdão, 9 policiais de Uberlândia, Uberaba, Araguari e Patrocínio foram denunciados em junho de 2017 por envolvimento em roubo de cargas de drogas e cigarros. Já durante os trabalhos da investigação da Mega Operação Fênix, em dezembro, ocorreu a segunda fase da operação, nomeada Ouroboros, motivando um total de 10 denúncias contra 13 policiais da região. Aqui se tratava de uma organização criminosa que roubava cargas com braço no Paraná, que colocava os rastreadores nos caminhões, e outro em Minas que pegava os caminhões. Depois da primeira fase descobrimos outros envolvidos num roubo de carga de meias, cobertores e outra de cigarros, disse o coordenador do GAECO. As audiências da primeira fase da operação finalizaram em fevereiro e os processos estão em fase de alegações finais para depois ser proferida a sentença. As operações Fênix. A Mega Operação Fênix teve a primeira fase deflagrada em dezembro de 2017 com a prisão de 136 pessoas, entre elas 59 policiais e advogados que faziam acertos para evitar a prisão do cliente. Ela surgiu do desdobramento de outras 3 operações distintas, Alibaba, Ouroboros e Efésios. Na quinta fase, que ocorreu no mês passado, mais 7 policiais de Uberlândia e Araxá foram denunciados, sendo que 2 deles já estavam presos em virtude de outras denúncias. Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico, falsidade ideológica, obstrução de justiça e fraude processual. As investigações ainda estão em andamento e, até o momento, foram oferecidas cerca de 30 denúncias cujos processos tramitam nas varas criminais da comarca de Uberlândia. Secretaria de Estado de Saúde divulga boletim e confirma morte por dengue em Uberaba. A cidade ainda tem 2 registros de casos prováveis de zika em gestantes. Boletim epidemiológico foi divulgado pela CESMG nesta terça-feira, 10. A cidade de Uberaba teve uma morte por dengue neste ano, apontou o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, CESMG, que foi divulgado nesta terça-feira, 10. O município ainda tem 2 casos prováveis de zika em gestantes. Através da assessoria da Prefeitura, o diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Uberaba, Robert Boaventura, informou que o óbito por dengue foi de uma idosa, que tinha 68 anos. Ela tinha hipotireoidismo, dislipidemia e de impressão.
Ainda segundo as informações repassadas ao G1, a idosa apresentou o início dos sintomas no dia 26 de janeiro deste ano e morreu no dia 14 de fevereiro, conforme o boletim da CESMG. Em 2018, até o dia 9 de abril, Minas Gerais registrou 11.367 casos prováveis, confirmados mais suspeitos, de dengue. Além do óbito em Uberaba, houve uma morte por dengue em Conceição do Pará. Há 9 óbitos em investigação, casos prováveis de Zika. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, Uberaba tem 2 casos prováveis de Zika em gestantes. Também via assessoria da prefeitura, o Departamento de Vigilância Epidemiológica da cidade deu informações sobre os casos de Zika em gestantes. Veja abaixo. 3 casos notificados em gestantes em 2018, sendo 24 anos, gestação no segundo trimestre, resultado negativo, 20 anos, gestação no primeiro trimestre, aguardando o resultado, 18 anos, gestação no segundo trimestre, aguardando o resultado. A assessoria ressaltou que a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, acompanha as gestantes. Exposição Nossa História relembra os 106 anos de emancipação de Divinópolis. Aniversário da cidade é comemorado em 1º de junho. Cidade comemora 10 anos em junho. Prefeitura de Divinópolis. Divulgação. Uma exposição com fotografias, objetos e móveis reconta a história de Divinópolis no Museu Histórico do município. Nossa História é organizada pelo Arquivo Público Municipal e celebra os 106 anos de emancipação da maior cidade do centro-oeste de Minas. Comemorados em 1º de junho. Conheça histórias de quem encontrou na cidade uma oportunidade de construir a vida. A exposição é aberta ao público e pode ser conferida até junho de segunda a quarta-feira, das 12 horas às 17h30. Às quintas-feiras, o museu recebe estudantes. O Museu Histórico de Divinópolis está localizado na Avenida 7 de Setembro, de 1148, Centro. Para agendamento às quintas-feiras, as escolas devem ligar no 3222, 5508 ou 3222, 7712. Carnê do IPTU pode ser emitido pela internet em Araguari. Serviço é feito por meio do site da Prefeitura. Imposto pode ser pago à vista até dia 15 de abril ou parcelado em até 8 vezes. Os moradores de Araguari têm até o dia 15 de abril para pagar à vista o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Além do envio dos carnês pelos Correios, a Prefeitura também disponibiliza pela internet o documento para quitação, seja em cota única ou parcelado em até 8 vezes. Desde o ano passado, a Prefeitura oferece esse serviço pela internet. Segundo a secretária de Administração Tereza Cristina, os contribuintes que não receberam o carnê pelos Correios devem entrar em contato pelo telefone 34 3690 3020 ou fazer a retirada dos boletos pelo site. IPTU em Araguari pode ser pago à vista até 15 de abril. Reprodução TV Integração.